Olá cinéfilos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top Filmes. Pessoal, na lista de hoje, em homenagem às 13 indicações que Emília Pérez levou no Oscar desse ano, eu vou falar sobre 13 razões para se odiar essa obra que eu considero pavorosa. E a primeira razão é pela evidente lógica moral deturpada da obra, que não faz o menor sentido. Para quem não sabe, o filme conta a história de um grande traficante de drogas mexicano que resolve fazer uma transição de gênero e para isso conta com a ajuda de uma advogada. Ao fazer a transição e se tornar uma mulher trans, o personagem, que era um assassino psicopata, vira uma espécie de santa. O que não faz o menor sentido. E não, eu não estou dizendo que as pessoas não possam mudar e que personagens não possam ter arcos dramáticos. Mas o arco aqui é súbito e não faz o menor sentido. E aqui a gente tem um diálogo entre a advogada e um médico que ela está tentando convencer, explicando sobre como, pela lógica dela, a transição de gênero muda tudo. Changing the body changes society. Changing society changes the soul. Changing the soul changes society. Changing society changes it all. Em segundo lugar, temos a razão que todo mundo que acompanha os vídeos virais pela internet já sabe, que é o fato de que as músicas e os números musicais do filme viram basicamente uma comédia involuntária. São vários os números musicais que não funcionam ou acabam até funcionando, só que funcionam mais como comédia do que com o propósito dramático original da trama. Tem um ou outro número que eu gosto, mas a maioria deles não funciona. Mammoplastia, Yes. vaginoplastia, Yes. rhinoplastia, Yes. laringoplastia, Yes. mammoplastia, Yes. vaginoplastia. Yes. A terceira razão é que todos os relacionamentos entre os personagens da obra são completamente mal resolvidos e mal construídos. A começar, claro, pela relação da advogada com o traficante, que vira a Emília Pérez, passando por outras relações ainda piores. A relação entre Emília Pérez e sua esposa é construída de maneira patética, não há a menor profundidade, a gente nunca entende como é que era a relação deles. Além disso, Emília Pérez, num determinado momento do filme, tem um envolvimento romântico com uma mulher que procura a ONG que ela monta. Esse relacionamento romântico também não tem a menor profundidade. A quarta razão é uma razão meio polêmica, mas é uma posição que eu mantenho já faz algum tempo, que é a de que Selena Gomez é uma péssima atriz. Selena Gomez está terrível nesse filme, não só pela sua péssima pronúncia do espanhol, que é o que todo mundo está criticando, mas também porque a atuação dela é péssima. O resto do elenco até é bom, tá? Mas Selena Gomez realmente não convence de forma alguma. O que, na minha opinião, não é nenhuma surpresa. Embora eu adore a série Only Murders in the Building, que ela é uma das protagonistas, quem carrega essa série nas costas não é ela, o personagem dela é o menos interessante. A quinta razão para se odiar esse filme é que ele em determinado momento vira uma espécie de Uma Babá Quase Perfeita. Quem não lembra desse clássico de Robin Williams dos anos 90, hein? É aquele filme onde o personagem do pai se ausenta, se divorcia da esposa e para se manter próximo dos filhos, ele se finge de babá. É uma comédia clássica, uma comédia romântica clássica e por incrível que pareça, esse filme num determinado momento tenta emular isso, já que a família de Emília Pérez não sabe da transição e ela, com saudade dos filhos, resolve reencontrá-los fingindo que é uma tia deles. Vira uma espécie de Uma Babá Quase Perfeita, não faz o menor sentido. A sexta razão é uma que vem sendo falada a exaustão, que é a visão completamente caricata e tosca da sociedade mexicana, que é retratada de maneira extremamente desonesta, colocando toda ela como basicamente um bando de cartel, um bando de traficante e políticos corruptos. Toda a sociedade mexicana é mostrada da maneira mais estúpida possível e que já vai conectar com nossa sétima razão para se odiar essa obra, que é o fato de o filme também ser uma tentativa frustrada de ser uma espécie de um novelão mexicano. Ele tenta de certa forma adotar o estilo folhetinesco das grandes novelas e estabelecer o dramalhão, algo que provavelmente seria muito melhor trabalhado se a gente tivesse um diretor gigantesco do melodrama como Pedro Almodóvar. Chega a ser vergonhosa a maneira como o filme tenta emular
um grande novelão e não consegue, incluindo algo que vai entrar como minha 8ª razão para se odiar esse filme, que é o desfecho que tenta se conectar com essa ideia do novelão mexicano, mas apelando para um dos clichês mais batidos da história, que é a clássica cena do acidente de carro que acaba matando personagens importantes da trama, com direito inclusive à explosão repentina do carro, o que é algo que virou piada aqui no Brasil com as novelas dos anos 80 e 90, mas que em pleno 2025 esse filme tenta fazer funcionar. A 9ª razão para se odiar esse filme é que até mesmo o único número musical que realmente presta, que é bem trabalhado e que tem uma música relativamente interessante, que é El Mal, ele não faz o menor sentido dramaticamente e não faz o menor sentido de acordo com a moral dos personagens. Nessa cena temos a protagonista da Zoe Saldanha basicamente cantando e desabafando sobre a corrupção política no México e sobre como essa reunião para levantar fundos para a ONG delas é basicamente um lugar onde vai um monte de político corrupto. O interessante aqui é que ela própria é uma advogada corrupta que recebeu milhões de um traficante de drogas e Emília Pérez é um ex-traficante de drogas que matou várias pessoas e que está basicamente ajudando a encontrar algumas das pessoas que ela já assassinou. É uma coisa ridícula, embora esse número musical eu considere muito bom. Esta gente habla, pero ahora lo van a pagar. Habla, esta gente habla, pero ahora lo van a pagar. A 10ª razão para se odiar essa obra é que basicamente a protagonista da trama, cujas histórias todas circulam ela, Emília Pérez, que inclusive dá nome ao filme, é completamente desinteressante. Assim como eu já disse, as relações não são bem trabalhadas. Para mim, de certa forma, ela vira coadjuvante da advogada, interpretada por Zoe Saldanha. A 11ª razão para se odiar esse filme é que, embora ele tenha 13 indicações ao Oscar, a fotografia dele é absolutamente amadora, ele é mal fotografado, muitas das cenas são absolutamente escuras, os enquadramentos são deselegantes e os números musicais são fotografados sem nenhuma criatividade. Em 12º lugar, temos o fato de que, além de ser essa porcaria toda, ele ainda é longo. Mais de 2 horas de duração, quase 2 horas e 20 de duração, e vale dizer que depois da metade do filme a coisa vai se arrastando cada vez mais e parece não terminar nunca. E por fim, é claro, a 13ª razão para se odiar essa obra é porque ela recebeu 13 indicações ao Oscar, além de várias indicações a premiações importantíssimas e um prêmio para o elenco todo, um prêmio conjunto para o elenco todo no Festival de Cannes. É claro, isso não é culpa do filme, mas sim da indústria cinematográfica que comprou a ideia do filme, pelo menos a indústria na figura dos produtores, dos artistas, não necessariamente do público, já que a maioria do público odiou esse filme. Aliás, ninguém esperava, depois do sucesso que foi nos festivais com os críticos, que todo mundo odiaria tanto esse filme. Enfim, mais uma razão pra gente não gostar dessa obra é que ela tá levando tudo que é prêmio e isso é completamente injusto.